Oi, gente, meu nome é Esté Brito e eu vou fazer uma resenha sobre o livro Amor de Perdição, do Camilo Castelo Branco. Esse livro é um romance e ele se passa em Portugal, exatamente na cidade de Viseu, Porto e Coimbra. Ele gira em torno dos personagens Simão Botelho e Teresa de Albuquerque. No começo da história, fala um pouco mais sobre a vida, como os pais de Simão se conheceram, que é Domingos Botelho e a Dona Rita Preciosa. Dona Rita, ela era a dama da rainha da época. Se eu não me engano, o nome da rainha era Rainha Maria I. Deixa eu confirmar aqui. Só um momento, gente. Era a Dona Maria I, tá bem aqui. Aí, eles tiveram 5 filhos. Manuel, o Simão, que é o nosso protagonista, as 2 meninas que não vêem o caso, e a Ritinha, que tinha o mesmo nome da mãe, Dona Rita, né, o nome da mãe dela, e a Ritinha. Ela era a irmã predileta do Simão, que ela era mais nova e tal, ele tinha muito apego a ela. Simão, ele era um personagem mais rebelde, mais assim, revoltado com a sociedade. Enquanto Teresa era uma menina dócil, filha única e um doce de menina. Eu vejo ela como se ela fosse minha melhor amiga. Desculpa, amigas, mas eu vejo ela como se fosse minha melhor amiga. Então, eles se conheceram, assim, depois de uma regalia, de uma coisa assim que Simão tinha feito, que o fez ele voltar para casa. Simão até então morava com seu irmão, estudava fora, morando com seu irmão em Coimbra. Então ele fez uma barbaridade por lá, uma coisa por lá, e ele voltou. Quando ele voltou, ele foi morar com os pais dele. Nisso, ele ficou quieto, assim, todo mundo percebia que ele tava um rapaz mais quieto, mais acomodado. E aí, ele tava mais tempo, assim, no quarto e dava mais valor pra vida e tal. Então, sabe com quem que ele tinha conhecido? A Teresa. Então, ele conheceu a Teresa. Eles tinham um namoro, assim, pela janela. Eles, tipo, Simão aqui, Teresa aqui. Aí eles estavam lá conversando e tal, e aí se apaixonaram. Só que então, o Simão teve que voltar a estudar, né? E ele foi se despedir dela e tal. E aí foram começar a descobrir que eles estavam tendo caso. Aí o que é da história? A família de Teresa de Albuquerque, o pai dela tinha uma certa rivalidade com o pai do Simão, o Domingos Botelho, por causa de questões judiciárias. Então eles viviam em pé de guerra. Assim, não era tipo, um não estava bem com o outro e vice-versa. Aí o que aconteceu? Eles viveram mais um amor à distância por cartas e se comunicavam muito por cartas, era um amor muito avassalador e era aquilo. Até que um dia, assim, a Ritinha descobriu, né? Foi a primeira que descobriu que a Teresa tinha um certo caso com o irmão dela. Então elas, tipo, ficaram amigas, conversavam, até que um dia descobriram que esse contato delas e o pai da Teresa falou, não, filha, você vai pro convento, eu vou te levar pro convento, você não é pra ficar de conversinha com filhas do meu rival, do cara que eu não quero nem saber de estar comigo, tá? Aí ele ameaçou muito ela e a Teresa sempre escrevendo as cartinhas lá pra Simão contando, né, o que se passava. Aí, o tal de Tadeu de Albuquerque teve a brilhante ideia de casar a filhinha dele, de 15 anos até então, com o primo dela, o Baltazar Coutinho, que era um fidalgo de Castro Daire. E, tipo, eles eram primos, e ele era muito mais velho que ela. E ela, não, eu amo Simão, não quero saber de Baltazar de jeito nenhum, que se dane Baltazar. E aí o que aconteceu? O pai dela, vendo que a rejeição dela pelo primo, que ele achava que ela ia aceitar, mas não aceitou, né, óbvio, e aí mandou ela pro convento. Nisso, Simão tava lá em Coimbra e ficou sabendo desse fato. O que ele fez? Simão voltou pra Porto não, voltou pra Viseu, e aí se acomodou junto com João da Cruz,
E João da Cruz tinha uma filha, a Mariana. Gente, Mariana, ela é considerada a mais romântica do conto. E vocês vão saber por quê. Aí tá, o João da Cruz começou lá a ajudar ele e tal, assim, dava um jeito. Até que eles tentaram visitar anteriormente, tentaram visitar lá a Teresa e o Baltazar ficou sabendo que ele queria visitar a menina. E aí foi e armou uma emboscada pra matar o Simão. O Baltazar armou uma emboscada pra matar Simão, tô entendendo? Só que não deu muito certo lá, acabaram que dois servos lá, vou dizer servos, do Baltazar morreram e ficou por isso. Tipo, ninguém sabia quem foi, como eles morreram e tal, simplesmente morreram. Mas quem matou eles foi o João da Cruz. E nessa batalha, o Simão ficou ferido. Aí é a hora que fica mais exposto o amor da Mariana pelo Simão, que é a hora que ela fica assim: meu Deus, Simão, você está ferido, como isso aconteceu? Eu sabia que você ia se ferir e tal. E aí ela ficou muito desesperada, ajudou ele, disse que pressentia que tudo ia dar errado, que era pra ele esquecer esse amor com a Teresa. Mas ela, a Mariana, era apaixonada pelo Simão. Mas ela nunca, em hipótese alguma no conto, atrapalhou o relacionamento dele com a Teresa. Tipo, era mais que um amor dela, um amor platônico em relação ao Simão. Aí, a Teresa já estava no convento. Quando ela chega no convento, ela descobre que o convento não era nada daquilo que ela imaginava que ia ser. Esse convento em Viseu. Aí, assim, depois de um tempo que o pai dela percebeu que não estava dando certo, porque o que o pai dela pensava? Que ia botando ela no convento ia fazer com que ela se apaixonasse, sei lá, aceitasse a casar com o primo dela, o Baltazar. E aí ele viu que não tinha dado certo, ia mandar o outro convento, o convento lá em Porto, que era o convento de Mochique. Aí o que acontece? O Simão, olha, ele vai mandar ela pra Mochique, então é um bom momento de eu capturar ela, assim, pegar ela pra mim e pronto, acabou. Mas aí deu errado. O que aconteceu? A Teresa pediu, escreveu uma carta, pediu pra ele não fazer isso, tal, que era uma loucura. E aí ele não aceitou, não aceitou. Ele, tipo, ele era um jovem revoltado, né? Então é claro que ele não ia aceitar. E o que aconteceu? Ele foi pra lá, foi pra sequestrar ela e tal, e não sei o que, e acabou, pã, o Baltazar morreu. Quem matou? Simão. Simão matou o Baltazar. Lembrando que isso foi bem feito. Eu achei bem feito isso, porque o Baltazar já tinha tramado pra matar Simão lá pra trás. Não deu certo, e quem acabou morrendo? Baltazar. Pelas mãos de quem? De quem? Simão. Aí tá, e ele, tipo assim, os caras mandaram assim: ah, foge, Baltazar, foge, Simão, foge. Ele, não, eu não vou fugir, eu aceito ser preso, porque eu fiz, então eu tenho que pagar o que eu fiz, né? Então tá, aí ele foi preso, aí ele teve uma sentença de morte, e isso, Teresa tava onde? Em Mochique. Aí ela já tava doente de amor e não sei o que, e aí quem entra na história pra cuidar? Tipo assim, ele ia sequestrar a Teresa, não deu certo, então ela foi levada pra Mochique, né, pro convento de Mochique, e Simão ficou preso, e ele ia ser morto à forca ou exilado. Mas nesse momento da história, ele tava mais pra ser morto. E o pai dele, tipo, eu não quero mais saber desse filho, ele não é mais meu filho, a família dele rejeitou ele, e foi uma coisa toda, e enfim. Quem ficou do lado dele nesse momento da história foi João da Cruz e a Mariana. Mariana está com ele, ela sofre, ela quase fica louca. E é uma loucura por ele, faz de tudo por ele, sabe? Tem de tudo. Ela era pobre, era uma jovem pobre. Ela tirou as economias dela pra dar pra ele, vocês não estão entendendo. E aí, tipo assim, ela sabia que por ela ser pobre e Simão ser um cara, assim, de família mais renomada dentro da sociedade, ela não tinha nenhuma chance com ele. Então, ela sabia pôr em seu devido lugar na sociedade. E ela tava lá com ele, era uma situação de amor platônico, e a Teresa lá no convento sofrendo também, morta, quase morta. E aí, tá, deram um jeito lá, tipo, o pai do Simão
por intermédio de um tio bem antigo dele, pediu pra ele dar um jeito no filho dele e tal, pra tirar, pra tentar amenizar a sentença dele. E aí acabou que o único jeito era ele ser deportado pra Índia. E aí tá. Aí Simão foi, tipo assim, antes disso ele foi transferido pra Porto, foi transferido pra Porto. E aí é um momento da história até bonito, porque ele disse que a primeira vez ele tinha visto a lua, as estrelas, estava muito lindo. Então a Teresa foi à porta da janela, e a porta da janela foi a janela, e viu tanto que o céu estava lindo, tá estrelado, porque ela também ficava lá presa dentro do convento. E aí, tipo assim, foi um momento bonito da história, mas o momento mais intenso é no final. Quando o Simão é deportado, Teresa fica vendo, assim, tipo, ela vai pro caso, não sei como explicar isso pra vocês. E ela fica lá olhando pra ele, assim, apaixonada, e não sei o que, quase morta. E, tipo assim, o Tadeu de Albuquerque, o pai da Teresa, é um filho da... Então, por causa que, tipo assim, ele, várias partes da história, ele fala que ela não é mais filha dele, que ele não quer mais saber dela, que não sei o quê. E aí, tipo, lá no finalzinho ele vem, ai, Teresa, volta pra casa, porque eu preciso de você, você é minha única filha, não sei o que lá. Ela, não, eu não preciso mais de você, que eu quero ficar aqui, que não sei o quê. Aí é um drama, é assim, uma coisa meio que eu fiquei assim, ai, ó, como assim? Aí tá. Ele vai, o Simão ia pras Índias e tal, aí eles continuando se comunicando por cartas, né? E ela ficou sabendo disso. E aí o que acontece? Ele lá no navio, aí deu um problema lá e tal. E ela vendo ele partir, ela sentiu uma dor tão grande, tão forte, ela já tava bem doente, muito diferente do que ela era antes. Tipo, no começo da história ela tinha 15 anos, por aí, mesma idade que Simão. No final da história ela tava com 18, já tinha, até o pai dela não tava mais reconhecendo ela. E ela tava bem triste, bem deprimida, bem doente. E ela foi, a dor dela foi tão profunda, mas tão profunda, que ela foi e morreu. Aí, ela escreveu uma carta que, nossa, essa carta pra mim foi a parte mais linda da história, assim. De toda a história, lá no finalzinho, ela começa a carta bem assim, eu vou até ler pra você uma parte. Já o meu espírito que te fala, Simão, a tua amiga morreu. A tua pobre Teresa, a hora em que leres essa carta, se me Deus não engana, está em descanso. Então, o que ela diz? Ela diz que ela já tá morta e ela acredita que logo depois que Simão lê aquela carta, ele também vai morrer. Tipo, ela culpa ele dentro dessa carta várias vezes, mas ao mesmo tempo ela pede para que ele não seja culpado e diz que a culpada disso tudo é ele. Ele leu essa carta, ele já sabia, tipo, falaram pra ele, tiveram muita conversa assim com ele, assim, pedindo pra ele viver a vida dele, esquecer aquela mulher. João da Cruz, o próprio, anteriormente, ele já havia falado, existem várias outras mulheres, Simão, pra que você ficar assim se matando por uma? Pra que? Isso não existe porquê. E aí, tem uma coisa que acontece com o João da Cruz, que eu não vou contar, porque eu já tô dando muito spoiler sobre o livro, é uma resenha. Não, eu vou contar, já tô falando. E aí tá, o João da Cruz, ele já tinha sido preso anteriormente, ele ajudou o Simão porque ele tinha uma dívida com o pai, uma dívida, entre aspas, com o pai do Simão, né, que tinha libertado ele, porque ele tinha matado um cara lá, tipo, meio que por engano, não sei direito. Então, tipo, o filho desse cara falou, chegou a esse momento da história e falou assim, olha, João da Cruz, eu tenho uma dívida pra pagar com você. Aí o João da Cruz, dívida? Não, eu que devo estar devendo alguma coisa pra você, não é você que tá devendo pra mim nada, não. E aí o que acontece? O cara claveja a espada nele e ele morre. Aí, tipo assim, Mariana já via que tava sozinha na vida, só tinha um amor dela, não tinha mais pai, não tinha mais ninguém, né, por ela, nem ninguém que amasse ela e tal. A única coisa que ela tinha era o amor platônico por Simão. E aí o que acontece? Simão lendo a carta, já tava bem debilitado, né? Tipo, ai, como assim? Meu amor da minha vida morreu? Como assim? Não tenho mais como viver, eu tô sendo deportado. Por causa desse amor que eu tinha por ela, minha vida não é mais nada, não tem mais significado. E aí ele fica muito doente e morre. Aí, Mariana, ai meu Deus, meu amor morreu,
como assim? Não sei o quê. E tem uma coisa interessante, porque como eu disse, todo o tempo da história eles se comunicam por cartas. E essas cartas eles jogam no baú e é jogado ao mar. E aí o que acontece? Tipo, depois que jogam ao mar, algumas pessoas conseguiram retirar, pegar alguns pedaços, depois de jogado ao mar, pularam no mar, pegaram as cartas, algumas das cartas, não todas. E aí ficou assim, né? Então, tipo, antes de jogar, tipo, essa parte também é muito interessante, eu não vou ler, eu vou contar pra vocês. Ele diz o seguinte, que antes de jogar o corpo ao mar, tipo, antes do corpo bater na água, Mariana pula. E, tipo, assim, gente, o último beijo que ela, o único beijo que ela dá no Simão é depois dele morto. Aí, tipo assim, quando joga o corpo dele ao mar, porque ele tava indo pra Índia, né? Tava dentro da embarcação, do navio. E quando joga ele ao mar, ela pula e morre com ele. Tentaram salvar ela, mas não dava mais tempo. Tipo, ela foi puxada com ele lá no fundo do mar. Do oceano, no caso, né? Que eles já estavam lá no meio. E aí eles conseguiram um pedaço das cartas. E, tipo assim, no final da história tem uma parte muito, muito legal que eu gostei mesmo. Que, tipo, a professora tinha falado, né? Assim, mas eu não tinha notado muito. Diz o seguinte: da família de Simão Botelho vive ainda, em Vila Real, de Trás-os-Montes, a senhora Dona Rita Emília da Veiga Castelo Branco, a irmã predileta dele, do Simão, né? A última pessoa falecida há 26 anos foi Manuel Botelho, pai do autor deste livro. Então, Camilo Castelo Branco, ele era uma espécie de sobrinho do Simão. Ele era tipo, Camilo Castelo Branco, ele era filho bastardo do Manuel Botelho. Então ele era sobrinho do Simão Botelho. E tipo, ele nem conheceu ele, né? Porque já tinha morrido, ele era muito novo, ele morreu com 18 anos, o Simão Botelho morreu com 18 anos, né? Tipo, foi trágico, o livro ele é trágico. E tipo assim, quando fala referente ao autor, fala o seguinte, que conta um pouco da biografia dele aqui no começo da história. E aí, tipo assim, fala que ele teve vários relacionamentos e, tipo, ele era bem semelhante ao personagem Simão. E, tipo, vários momentos da história, tipo, pode comparar a própria vida do autor com o que se passa dentro da história. Porque ele foi uma vida bem conturbada, uma coisa bem, assim, intensa a vida dele. E ele morreu, assim, relativamente novo. Então, gente, é isso. Eu recomendo muito esse livro, porque ele é um livro muito bom. Apesar de eu ter contado a história, eu acho que não vai ter nem graça. Acho que tem partes aqui que vocês vão ter que parar na metade do vídeo, porque eu contei totalmente a história. E esse é meu primeiro vídeo, espero que gostem. Curtam, compartilhem, façam o que quiser com vocês. E, tipo assim, a princípio a ideia era por causa de trabalho de escola, provas que tinha que fazer. E eu sempre procurava vídeos, né, relacionados a livros. Apesar que eu também gosto muito, tipo, quando eu quero comprar um livro, saber de algum livro, eu sempre procuro, assim, alguma coisa. Tipo, eu espero que vocês gostem do livro quando estiver lendo, porque tem muitos detalhes interessantes que só lendo que você sabe, você vai se sentir como mulher. Ou a Mariana, ou a Teresa, e quem sabe também como Simão, por causa que ele também é um personagem muito interessante. Então, gente, obrigada, espero que gostem, curtem, compartilhem, inscrevam no meu canal e tchau!